E aí, primeiro ano, tudo bom? Professor Heitor aqui falando com vocês. Eu deixei umas questões e tô vindo nesse vídeo corrigir com vocês, tá? Para fazer uma explicação sobre cada parte do tema, aproveitando para explicar melhor a matéria. Então é o seguinte, a gente está falando de modelagem da superfície, então como o relevo responde às ações que alteram a superfície. Então na questão 1, tá assim: quais são os tipos de intemperismo e como eles atuam na paisagem. Então, o intemperismo é o processo de degradação, de desestruturação das rochas. E ele atua de três maneiras principais. Primeiro, e o mais emblemático, o mais importante dessa parte da matéria, que é o intemperismo químico. O intemperismo químico é a ação da água nos minerais que compõem as rochas e que retiram a estrutura física dela. A gente tem aquele ditado bem bobinho, mas que ajuda bastante a entender isso: da água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Que para esse momento da matéria é legal a gente até mudar pedra para rocha e furar para dissolver. Então, dependendo do tipo de rocha, temos rochas mais resistentes e rochas menos resistentes à água, e a velocidade dessa ação é muito lenta. O mineral mais fraco que a gente viu na escala de Mohs, a escala de resistência dos minerais, é o talco. O talco começa a receber a ação do intemperismo químico muito rápido, podendo ser em horas. E as rochas mais resistentes, como aqui no Rio de Janeiro a gente tem bastante o granito e o gneiss, levam milhares de anos para começar a sentir a ação desse intemperismo químico, tá? Então, intemperismo químico, processo de dissolução das rochas através do contato com a água. Depois vem o intemperismo físico. O temperismo físico é quando a rocha quebra. O mais comum é com o calor, quando a rocha se dilata e se contrai com aquecimento, principalmente pelo sol. Então, em um ambiente mais árido, onde existe bastante insolação, a cobertura das rochas esquenta, o que gera uma dilatação delas. Nesse caso, essa dilatação gera pequenas rachaduras, e dia após dia de dilatação e contração à noite, as rochas começam a se desprender, a se soltar, formando camadas soltas de rochas, de fragmentos. Então, no intemperismo físico, a gente pode pensar nessa dilatação do calor. Existem outros tipos de intemperismo físico, como o gelo. Em áreas onde tem bastante geleira, a água pesa, e nesse caso o gelo também. Em algumas montanhas de áreas como os Alpes Suíços, a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, as geleiras geram uma pressão sobre as rochas. E conforme as geleiras se deslocam descendo essas cadeias de montanhas, elas trituram, elas fragmentam as rochas às quais elas estão apoiadas. Nesse caso, as rochas quebram. Também esse gelo pode entrar nessas fissuras durante o verão, quando a água derrete, a água entra nessas fraturas, congela. Quando a água congela, a gente já estudou isso em física, ela dá uma dilatada, então ela dilata essas rachaduras também. Tá? Também faz parte do intemperismo físico. E o terceiro tipo de intemperismo físico é a abrasão. Quando a rocha recebe o impacto de partículas. Normalmente a gente vê isso bastante em desertos, quando a areia é transportada pelos ventos e faz o processo de abrasão das rochas. Então ela vai lixando as rochas conforme esse vento vai empurrando os sedimentos para essas estruturas. Então, basicamente, a gente mata o intemperismo físico nisso aí. E o terceiro tipo de intemperismo é o intemperismo biológico. Ele atua de maneira bem lenta, é a vida atuando sobre as rochas, e normalmente a gente está associado aos musgos e líquens, que se fixam nas rochas, principalmente em ambientes bem úmidos, que acabam absorvendo um pouco dessa estrutura. Então você vai pensar, pô, um líquen, um musgo vai gerar intemperismo? Sim, é bem sutil, bem fraquinho, tá? Como é que eles atuam nessa paisagem? A explicação foi ao longo aí, tá? Então, questão 1, matamos. Questão 2. Quais são os agentes da erosão e como modificam o relevo? Agente da erosão, tem que pensar que a erosão é o transporte dos sedimentos. Então é a energia que está fazendo a movimentação
essas partículas causadas pelo intemperismo, os sedimentos. Então a gente pode pensar, por exemplo, pluvial. A chuva, ela tem a força de carregar os sedimentos. Tem até o efeito que é importante desse caso, que é o efeito splash. Quando a água bate direto no solo, quando não tem cobertura vegetal, e como uma splash, o nome está falando, ele solta as partículas de sedimentos que estão sobre o solo. Isso acelera muito a erosão. Então, chuva, a água da chuva batendo no solo, causando essa movimentação das partículas. Os rios, fluvial, erosão fluvial, transportam os sedimentos também. Então aí nós temos dois movimentos causados pela água principalmente, né? A erosão fluvial e a pluvial. A gente pode ter erosão eólica, como a gente falou do intemperismo eólico. O vento transporta as partículas de sedimentos também, o que também é nomeado de erosão. Então, quando você vê a gente às vezes está na praia, né? E sente a areia batendo na perna, pinica, tu sente aquilo espetar em Real do Cabo, Cabo Frio, a gente sente muito isso. Venta muito e as partículas os sedimentos estão sendo transportados pelo vento, beleza? Erosão marinha, as ondas batendo na areia também, transportando esses sedimentos. Então, para você entender quais são os agentes da erosão, você tem que pensar na força que está sendo gerada para fazer a partícula se mover. Você pode falar até da gravidade, com a partícula descendo um morro, ação humana, escavando, minerando, tá? Então, quem é o agente que transporta o sedimento? E a terceira questão, qual a importância da água no processo de modelagem da superfície? É a junção disso tudo. A água é o solvente universal do intemperismo. É ele que está agindo principalmente nas rochas, causando esse processo de degradação, de desestruturação das rochas, tá? Então, pensa assim, se a rocha ela tem um poder, uma resistência, uma escala de dureza, a água ela vai combater isso, ela vai agir como um solvente. E dependendo de quem está sendo solvido, como um talco ou um diamante, o tempo de ação da água vai ser bem diferente, podendo ser bem mais rápido ou bem mais lento. E aí no processo de erosão, no processo de temperismo, a gente vai ver que a água está sempre em evidência nessa modelagem da superfície, beleza? 3 questõezinhas fáceis, mas que explicam bem todo o processo de modelagem da superfície. Agentes modeladores da superfície, tá bom? Te fecha aí esse módulo, façam os exercícios do livro, qualquer dúvida me manda, tá? Estou à disposição de vocês. E aí a gente já vai iniciar o próximo tema na matéria seguinte, beleza?